Nessa quinta-feira, o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, reclamou em seu perfil no X do que chamou de cultura do cancelamento perpetuada pela atual administração. A fala acontece depois da suspensão do programa Jimmy Kimmel Live, pela emissora ABC, depois do apresentador Jimmy Kimmel ter ironizado a forma como apoiadores do movimento MAGA, que tem, na realidade, relação com aquele ativista de direita conservador que foi morto na semana passada, eles exploraram politicamente a morte, então, de Charlie Kirk. Obama também compartilhou um artigo do The New York Times sobre a demissão de uma colunista de opinião do Washington Post. Ela alegou ser demitida do jornal depois de denunciar em suas redes sociais a violência política, os padrões raciais dúbios e a apatia dos Estados Unidos em relação às armas no contexto da morte de Kirk. Segundo o ex-presidente, o governo de Donald Trump levou as campanhas de cancelamento a um novo e perigoso nível ao ameaçar rotineiramente com ações regulatórias as empresas de mídia. Obama escreveu que esse tipo de coerção realizado por Trump é justamente o motivo da criação da primeira emenda da Constituição norte-americana, que trata de assegurar a liberdade de expressão e de imprensa no país. O democrata afirmou que as empresas de mídia, abre aspas, as empresas de mídia precisam começar a se posicionar contra a coerção em vez de se render diante dela. Opinião, então, Cairo Montelo. Não, as pessoas gostam de criticar o efeito e não a causa, né? Nada disso teria acontecido se uma pessoa de extrema esquerda, uma pessoa grotesca, não tivesse assassinado uma pessoa por não concordar com as suas posições, com as suas opiniões políticas, em uma palestra na frente, se eu não me engano, de 3.000 pessoas. Nada disso teria acontecido. Isso é grotesco, isso é absurdo. Por muito menos, por falas, por palavrões, por opiniões, a esquerda aqui no Brasil sempre fez uma caça às bruxas nas redes sociais. Sempre fez caça às bruxas para desmoralizar, para destruir reputação, para fazer as pessoas perderem o emprego, para sair em capa de jornal, para ser desmonetizado, para ter as suas contas suspensas, para ter suas contas excluídas. Agora, quando nós vemos um atentado, algo brutal que foi o que aconteceu nos Estados Unidos, quando nós vemos de forma assim vexatória pessoas aplaudindo, elogiando, enaltecendo o que aconteceu, comemorando, aí agora essas pessoas de esquerda estão experimentando, mas de forma plausível. Essa é a diferença, porque existe uma plausalidade na sociedade, em empresas, em influenciadores, pessoas divulgarem, darem publicidade a essa aberração. Pessoas comemorando um assassinato de pessoa. Aí agora eles estão experimentando o próprio veneno, que é esse veneno da perseguição, da destruição de reputação. Mas é uma destruição de reputação plausível. Porque é um absurdo, é uma atrocidade alguém comemorar o assassinato de uma pessoa porque tem uma opinião divergente, um posicionamento político diferente. Professor. Esse clima, como eu disse, inclusive essa matéria antecipa, ela adianta um pouco aquilo que eu falei anteriormente, sim, sobre esse clima bélico que, inclusive, a política brasileira vem vivenciando, tá? A política brasileira, ela também é um reflexo dessa onda de crescimento de discursos extremistas. Tá? E o discurso extremista ele é extremamente perigoso. Faça um levantamento, qualquer pessoa mais tranquila, faz um levantamento sobre as principais análises acadêmicas hoje referente a discursos extremistas, inclusive no Brasil. Tá? Primeira coisa, nós temos muito costumes de querer sintetizar posições políticas tendo como referência um espectro ideológico. Ou seja, no Brasil não existe direita e esquerda como algo consolidado. Existem vários tipos de formatos de pensamento dependendo da forma como você enxerga uma política pública. Não há uma direita no Brasil, propriamente. Não há uma esquerda no Brasil. Mas é obviamente que há e é possível identificar discursos extremistas, sabe? Da mesma forma que, por exemplo, eu vi pessoas, alguns, pouquíssimos, fazendo piada sobre o atentado do rapaz lá, eu também vi, por exemplo, pessoas baterem palmas quando o ex-presidente Bolsonaro pegava uma
um objeto qualquer e fazia alusão a metralhar petistas. Eu vi, por exemplo, pessoas batendo palmas quando daquela vez entrou um fanático radical no aniversário de um rapaz do Partido dos Trabalhadores que teve o tema do Lula e assassinou o cara. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, tudo isso é um reflexo de um discurso radicalizado que muitas vezes ele não tem faceta, é ação e reação. Como você desradicaliza isso? A primeira coisa, eu não posso chegar e falar, você é de direita, logo você é violento. Você é de esquerda, logo você é violento. Gente, parem com isso. Eu peço uma coisa para vocês, do fundo do meu coração, eu sempre falo isso com muita... Vamos parar de falar esse negócio de que o Brasil tem campo ideológico em polarização. Isso não existe, não tem. Sabe? O que temos, de fato, são pessoas lá em cima, como a gente vê essa PEC da blindagem, brincando de querer achar que as pessoas são marionetes aqui embaixo, jogando a grande maioria da população dentro das suas próprias bolhas para elas criarem clima de animosidade. A gente viu isso em PT e Bolsonaro em 2018, vimos isso em 2022, e eles querem que repita isso ano que vem. Vamos sair dessa lógica. Então, se eu puder dar uma dica final, você está numa bolha de informação dos seus grupos, dos seus amigos, né, da política. Sai um pouco dessa bolha. Busque informação fora dela. É uma forma de você desradicalizar e, consequentemente, não corroborar com esse tipo de situação, que ela é lamentável, né? E vão ocorrer mais. Isso vai acontecer. E é o que a gente faz aqui, inclusive, né? A gente sempre traz opiniões, às vezes elas acabam entrando em consenso, opiniões de pessoas com pensamentos ou com ideologias diferentes, e em algum momento acabam se encontrando aqui, e é para realmente você que está aí em casa ter senso crítico e pensar por si, né? Fazer uma reflexão a respeito de um lado e de outro e entender, de acordo com os seus princípios e valores, do que você acha certo ou errado, o que você deve acreditar ou não também, né? Porque realmente, quando a gente está falando de política, não dá para a gente imaginar que um é excepcionalmente bom e o outro é excepcionalmente ruim, né? Então, tudo existe um interesse. Sim. Tudo existe.